momentaneamente sem energia, está realizando seu percurso. Nicole Carbone Shogun, que tem número 9. Resultado de Melissa Pereira, Lopes Vieira, Pinto e Rinete do top, 12 pontos, 66 segundos, 57 centésimos. Resultado de Linda Gama e Fabrício Método, 12 no percurso, 2 por excesso de tempo, 14 o total. Tempo corrigido de 77 e 97. Aí, ô Marcelo.